Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dando sabedoria, nos protegendo de todos os males e nos ajudando a perseverar na fé e na oração e na esperança, para que possamos ser homens e mulheres amorosos. 1º de setembro de 2023, nessa sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, nessa primeira sexta-feira, a Igreja no Brasil inicia o mês da Bíblia. Nesse ano, o livro bíblico sobre o qual refletiremos é a Carta de São Paulo aos Efésios, com o versículo vestir-se da nova humanidade, Efésios capítulo 4, versículos 24. Então é preciso a gente se vestir de uma nova humanidade. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas de óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, ficai vigiando, que não sabeis nem o dia e nem a hora. O assunto do Evangelho é aquele que muitas vezes dá pano para as mangas para nós, que é sobre o fim dos tempos, o julgamento final, o fim do mundo. Esse discurso que nós chamamos de escatológico. O discurso escatológico é o discurso do fim, né? Quer dizer, todos nós sabemos que a gente caminha para o fim, que a gente não é eterno aqui, que por mais que a gente queira viver muito tempo, a grande pergunta é por quê e para quem, para que você vai viver muito tempo. Até porque as razões de viver não é viver em si mesmo, né? A gente vive, mas eu preciso do outro, né? Sem o outro eu não sou capaz de viver bem. Então nós nos deparamos com essa busca e ao mesmo tempo com essa reflexão. O capítulo 25 de Mateus é uma tentativa de orientar as primeiras comunidades sobre esse assunto. Afinal, qual que é o critério? Por que nós seremos julgados? E como será isso? Então, o capítulo 25, de 1 a 13, ele nos coloca num contexto de festa de casamento, para dar uma pista já sobre o julgamento de Deus, o fim dos tempos. E é num contexto de casamento, e os casamentos duravam muitos dias. E como era o ritual? O casamento ficava muitos dias, as mulheres ficavam juntas com a noiva e os homens ficavam junto com o noivo. Havia um momento em que o noivo ia para a casa da noiva e ali se celebrava a festa do casamento, que durava muitos dias. Então nós estamos vendo aí a reflexão a partir da casa da noiva. Há 10 virgens, 5 previdentes e 5 imprevidentes. E a demora do noivo, que a gente não sabe qual que é, faz com que elas cochilassem. Ao acordar e alguém anunciar o noivo está chegando, isso é tarde da noite, não se sabe bem, o noivo está chegando, há um susto. As 10 acordam, mas 5 descobrem, estamos ficando sem óleo.
viu? E não dá para fazer partilha. Alguns podem reclamar, mas essas 5 que tinha óleo são egoístas, não sei o quê. E elas explicam, não, se a gente partilhar, a gente também vai ficar sem. Então é melhor vocês que não pensaram antes, que não se programaram antes, vocês irem comprar, viu? E aí a gente se pergunta, o que é esse óleo? Que óleo é esse? Na qual é tão importante para participar dessa festa de casamento. A salvação é a festa de casamento. Ir para o céu é estar na festa de casamento. É participar desse momento. E no contexto é Jesus casando com as primeiras comunidades cristãs. Viu? É o casamento de Jesus com as comunidades. Jesus que é o esposo agora dessas comunidades cristãs que vão viver segundo aquilo que é o ensinamento dele, aquilo que é a vontade de Deus. Então nós temos nesse susto de acordar depois do cochilo e esse noivo chegando, a constatação, 5 estão preparadas, 5 não. E aí a gente lembra assim, qual que é o centro do Evangelho de Mateus? O centro do Evangelho de Mateus é lá no capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não for maior ou melhor do que a justiça dos fariseus e doutores da lei, vocês não vão para o céu. Vocês não entrarão no reino de Deus. Por isso o critério de estar e ser salvo, estar na festa de casamento dessa salvação, é o óleo. E o óleo representa a prática da justiça. Ser previdente é estar sempre praticando a justiça. E essas que estão previdentes, que prepararam e carregaram o óleo consigo, elas têm a oportunidade, na hora que o noivo chegar, de entrar e a porta se fecha. E aquelas que não se prepararam, viu, elas chegam tarde, chegam atrasadas e batem na porta. Viu? Senhor, Senhor, abre-nos. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é que alguém diz lá dentro, não, eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Eu não vos conheço. Então, o óleo é a prática da justiça. É o ser humano justo que faz as coisas segundo a vontade de Deus e pratica a justiça, porque a justiça é o centro da reflexão em Mateus. Viu? Quando Jesus vai ser batizado, mas eu batizar você deixa como está, devemos praticar toda a justiça. E voltamos ao capítulo 5, 20. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça e a prática dos fariseus, doutores da lei, vocês não vão para o céu. Essas 5 imprevidentes, elas não praticaram a justiça. E quando elas descobriram que o fundamental para poder participar da festa de casamento, ou entrar para o mundo de Deus, ou entrar no reino de Deus, é a prática da justiça, agora é tarde. Agora é tarde, o julgamento já aconteceu. E por que isso acontece? Porque o noivo não conhece essas imprevidentes. Em outras palavras, o que a gente pode dizer? Deus não conhece quem não pratica a justiça. Deus não conhece as pessoas que não têm prática de justiça. Deus ignora, Deus não tem referência, são desconhecidos. Todo ser humano que não tem uma prática de justiça acaba sendo desconhecido por Deus. Acaba sendo alguém que Deus não conhece, não sabe quem que é. Deus não tem presença na vida delas e elas também não têm presença na vida delas. Por isso, o grande desafio acaba sendo esse. O que nós podemos fazer para poder participar e estar prontos para participar da salvação? A resposta é sempre essa, é a prática da justiça. É fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. E aí nós somos conhecidos e nos tornamos conhecidos por Deus na medida que nós vamos praticando o bem, na medida em que nós vamos nos aproximando dele, na medida em que nós vamos permitindo que Deus nos conheça. Porque quem cai no mundo da maldade, da violência, se torna alguém que Deus não conhece, se torna alguém que Deus não tem a mínima ideia de quem seja. Por isso peçamos a Deus que abençoe a nossa vida, ilumine o nosso coração, nos fortaleça na fé e que nós tenhamos prática de justiça para que a salvação não escape à nossa mão, para que o reino de Deus ou o mundo da festa de casamento não fuja de nós. Um abraço e até mais.